Fala galera, beleza? Como estão vocês? Tudo certo? Tudo ok? Tudo na paz? Bom, vamos lá, vamos falar sobre energia livre de Gibbs hoje. Tá? Essa energia livre de Gibbs é o finalzinho da nossa aula sobre termoquímica. Tá? Ficou esse pedacinho para trás na aula de termo, então hoje nós finalizaremos ele. Quando a gente fala de energia livre de Gibbs, nós estamos falando da energia livre, disponível para executar trabalho. Então, essa energia livre de Gibbs, que vai ser representada pelo ΔG, variação da energia livre de Gibbs, ela vai determinar se a nossa reação é uma reação espontânea ou se é uma reação não espontânea, ainda podendo estar essa reação em equilíbrio químico. Como que a gente determina isso? Simples. O ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, vai ser igual à variação da entalpia, que é o ΔH, que a gente já está acostumado, menos a temperatura vezes o ΔS. O que é esse ΔS? É a variação da entropia. O que é entropia? Galera, a entropia é o grau de desordem, tá? Grau de desordem que a gente tem durante uma reação. Toda reação que ocorre com uma desordem maior, ou seja, toda reação que irá aumentar a bagunça, irá aumentar a desordem, terá um ΔS positivo. Então, eu vou até anotar aqui, ó. Maior desordem durante a reação, o ΔS é positivo. Agora, se nós tivermos uma reação onde essa desordem, essa bagunça, ela diminui, então, menor desordem, nós teremos um ΔS, uma variação da entropia negativa. Big, como é que eu faço para saber se a bagunça aumentou ou não? Ou se a bagunça diminuiu? É simples. Nós precisamos lembrar que são 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E quando você compara esses 3 estados físicos, o estado gasoso é o estado de maior energia, logo é o estado de maior agitação, contudo será o estado com a maior entropia. Já o estado sólido é o estado de menor energia, menor agitação, menor desordem, por isso que será a menor entropia. Então vamos imaginar que eu tenho sólidos nos reagentes e esses sólidos formam produtos gasosos. Eu posso concluir que eu tive um aumento da bagunça, que eu tive um aumento da entropia. Significa dizer que a variação vai ser positiva. Agora, se eu tenho produtos gasosos e eu acabo dando origem a produtos sólidos, eu acabo diminuindo essa bagunça, diminuindo essa desordem, logo eu vou ter uma variação de entropia negativa, ok? Então, a primeira maneira que você tem que analisar é sair do que e cheguei até o que. Eu preciso analisar esse estado físico inicial e esse estado físico final. Ah, eu tinha gás e continuo tendo gás, então quer dizer que não houve variação? Sim, houve a variação. Como que eu verifico isso então? Se o estado físico do início é igual ao estado físico do final? Pela quantidade de matéria, pelo número de mols. Se você tinha 2 mols gasosos e você forma 6 mols gasosos, você aumentou a quantidade de matéria gasosa, você aumentou a quantidade de bagunça, você aumentou essa entropia. Por exemplo, até falei na nossa outra aula sobre isso. Se você pega essa reação aqui, N2 mais 3H2, formando 2NH3. Vamos imaginar que todos sejam gasosos. Eu tenho 1 mol com mais 3, 4. 4 mols de gás no início, 2 mols de gás no final. Eu aumentei ou diminuí a minha bagunça? Eu diminuí. Eu continuo tendo gases, porém, nesse momento, eu passo a ter uma quantidade menor. Então, a quantidade de entropia, a quantidade de bagunça que eu tenho, ela será menor. Nessa reação, nós teríamos uma entropia negativa. Agora, como isso é uma reação reversível? Se eu pegasse o contrário, se eu pegasse amônia formando nitrogênio e hidrogênio, aí sim, 2 mols de gás formando 4 mols gasosos. Automaticamente aumento a quantidade de gás, com isso eu tenho um aumento da entropia. Então isso precisa sempre ser analisado em uma reação. Ah, por que precisa ser analisado? Ele não vai me dar valor? Pode acontecer ele fornecer valor para você. Na aula de hoje nós vamos fazer um exercício da Federal, apareceu no primeiro dia de prova da Federal. Ele deu o valor da entropia.
mas nem sempre isso vai acontecer. Então, ao olhar para a reação, você precisa saber identificar se essa entropia aumentou, foi positiva a variação, ou se ela diminuiu, foi negativa a variação, ok? E por último aqui, nós temos a temperatura. Cuidado com as unidades. A temperatura continua sendo trabalhada em Kelvin. Quando eu falo cuidado com a unidade, isso surge principalmente porque quando ele fornece para você a variação da entropia, geralmente ele fornece isso em Joule ou fornece isso em caloria, ok? Joule ou caloria. Isso aqui é dado por mol, tá? Joule por mol, caloria por mol. ΔH. ΔH, em 99,9% dos casos, é fornecido em quilojoule ou quilocaloria. Se ele fornece em quilojoule ou quilocaloria, nós vamos ter que transformar esta informação. Então, muita atenção, muita, mas muita mesmo. Porque se ele forneceu isso em joule, está ok. Se ele forneceu em caloria, está ok. Porém, geralmente ele fornece isso em quilojoule e em quilocaloria. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu preciso transformar de quilojoule para joule, de quilocaloria para caloria. Como que eu faço essa transformação? Vou pegar aqui só para lembrar. Você precisa ter que a relação de 1 quilocal equivale a 1000 calorias e nós temos que 1 quilojoule equivale a 1000 joules. Big, pode acontecer dele ser mais filha da mãe ainda? Dele fornecer a entropia em joule e o ΔH em quilocal? Pode acontecer sim. É mais difícil, só que pode acontecer. O que nós precisamos lembrar aqui? Que uma caloria corresponde a 4,18 joules, tá bom? Então, se ele fornecer um valor em joule, outro em caloria, nós precisamos lembrar disso para a transformação. É menos comum. O mais comum é esse tipo de transformação aqui durante os exercícios. Inclusive, nesse exercício da Federal, nós teremos essa transformação, tá bom? Voltando aqui para a parte final, vamos falar sobre o resultado dessa variação, tá? O resultado dessa variação, ele pode ser... Vamos lá. Ele pode ser um resultado negativo. E se esse ΔG tiver um resultado negativo, o processo será espontâneo. Então eu tenho energia, tá, livre, eu tenho energia disponível para executar trabalho. Se esse ΔG for o valor positivo, eu tenho uma reação não espontânea, um processo não espontâneo. Significa dizer que eu preciso forçar esta reação para que ela possa acontecer. E por último, o ΔG pode ser igual a zero. Muita gente acaba esquecendo disso, mas a gente tem esse resultado. Se o ΔG for igual a zero, qual é a conclusão? Que nós temos uma reação em equilíbrio químico, tá? Vale lembrar que no equilíbrio químico a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Nós vamos ver isso ainda em cinética e depois entrando propriamente dito na parte de equilíbrio, tá? Nós precisamos lembrar que a reação direta tem a mesma velocidade da reação inversa. Não há variação da concentração do produto, não há variação da concentração do reagente, tá? Eles permanecem inalterados. Bom, esse é o ponto básico. Tirando esse ponto básico, o que nós precisamos fazer? Analisar as situações que nós temos. Como assim analisar as situações? Bom, nós vamos trabalhar aqui com quatro situações divididas em 3 grupos. Tá? Primeira situação, transformações, onde nós sempre teremos um processo espontâneo. Como que eu faço para ter uma transformação em que o processo sempre é espontâneo, em que o meu ΔG sempre será negativo? É simples. Se você estiver com uma reação que apresente um ΔH negativo e apresente um ΔS positivo, então vamos lá? A sua reação precisa ser exotérmica, liberação de energia, e a variação da entropia precisa ser positiva. O que significa dizer? Eu tenho um aumento da desordem. Reação exo e aumento da desordem sempre ocorrerá com um processo espontâneo. Por que esse processo vai ser sempre espontâneo e eu não vou depender da temperatura?
Bom, a gente precisa lembrar que se eu não dependo da temperatura, ela pode ter qualquer valor. Se isso vai em escala Kelvin, nós iremos até zero, ok? E se isso tiver valor zero, o ΔG é igual ao ΔH. Como o ΔH é negativo, isso continua sendo espontâneo. Por isso que eu digo que não importa a temperatura. Se a reação é ESO e a reação aumenta a sua bagunça, aumenta a sua desordem, obrigatoriamente o processo será espontâneo. Vamos explicar isso, vamos justificar isso daí. Se esse ΔH é um ΔH com valor negativo, esquece esse sinal um pouquinho para mim, vem para o temperatura, variação da entropia. A temperatura ela nunca pode ser negativa, tá? Nós estamos trabalhando em Kelvin, então ela nunca pode ser negativa, ela pode chegar até zero, menos do que isso não. Temperatura vezes a variação da entropia. Como essa variação da entropia ela é positiva, nós teremos um valor negativo menos um valor positivo. Quando você joga esse sinal, o que nós teremos aqui? Subtração. Então, um valor negativo menos o outro. Obrigatoriamente, esse resultado de ΔG será negativo. Por isso que eu digo para vocês, reação ESO com aumento da bagunça será sempre espontânea. Eu não preciso me preocupar com a temperatura. Qual é o exemplo disso? Uma reação de combustão. Uma reação de combustão é uma reação espontânea, tá? Que a gente tem com ΔH negativo e com o aumento da bagunça, com o aumento da desordem. Olha, você pode pegar aí, por exemplo, sódio. Joguei o sódio metálico, tá? Joguei o sódio metálico na água. Ele vai liberar gás hidrogênio. No exato momento em que esse gás hidrogênio é liberado, ele reage com o gás oxigênio e acaba tendo a formação lá de água. Essa é uma reação espontânea que nós teremos aí acontecendo. Um exemplo de uma combustão. Agora, e se eu inverter aqueles valores? O ΔH, que era negativo, agora é positivo. O ΔS, que era a variação da entropia, era positiva, agora é negativa. Traduzindo, reação endo, fria, com ΔS negativo, ou seja, diminuição, tá? Diminuição da bagunça, diminuição da entropia, diminuição da desordem. O que a gente tem nesse exato momento? Bom, se a reação é endotérmica, o ΔH ele é positivo. Se a variação da entropia ela é menor, significa dizer que esse valor será negativo, ok? Aplicando o jogo de sinal aqui, ó, positivo. Então eu tenho um valor positivo mais um outro valor positivo. Obrigatoriamente, o que acontece com esse ΔG? Sempre será positivo. E se esse ΔG for positivo, obrigatoriamente a reação será uma reação não espontânea. Então, voltando lá. Se eu tenho uma reação ESO, ΔH negativo, para que ela sempre seja espontânea, é necessário que o ΔS seja positivo, ou seja, ajude a produção desse nosso produto com espontaneidade. De novo, ΔH negativo, ΔS positivo, sempre espontânea. Troco tudo. O ΔH que era negativo agora fica positivo, tá lá? O ΔS que era favorável agora não é mais negativo. Se eu inverto aqueles processos, reação agora endo com uma variação de entropia menor. Eu não consigo ter um processo espontâneo acontecendo aqui em hipótese alguma. Por que eu não consigo ter um processo espontâneo acontecendo aqui? Porque o meu ΔG sempre será positivo. Então significa dizer que essa energia disponível para trabalho não estará presente no processo, ou melhor, não estará formando esse trabalho, mas sim retirando a energia dele. Ok? Um exemplo para isso pode ser a precipitação de sal, tá, na água do mar. Esses são os dois casos mais simples, ok? ΔH negativo, ΔS positivo, reação espontânea. ΔH positivo, ΔS negativo, reação não espontânea. São casos sempre confirmados como espontâneo e como não espontâneo, respectivamente. O problema surge quando nós temos
o ΔH e o ΔS positivo, ou o ΔH e o ΔS negativo. Por que isso é um problema, galera? Porque a variação, tá? A variação da energia livre de Gibbs, o nosso ΔG, ele vai ser determinado simplesmente pela temperatura. Como assim? Bom, vamos ao primeiro caso. Todo mundo positivo, ok? Todo mundo positivo. ΔH positivo, reação endo. ΔS positivo, aumentou a bagunça. Beleza. Fria com mais bagunça. O que eu faço aqui? Não sei. Vou ter que analisar a temperatura. Como que eu analiso a temperatura? Pois bem, esse valor é um valor positivo. T ΔS. Esse ΔS também é um valor positivo. E agora, José? E agora, filho, que nós temos o seguinte. Se, por um acaso, esse valor for menor do que esse, obrigatoriamente o resultado será negativo. Agora, se esse valor for maior do que esse, o resultado será positivo. Então, o fato do ΔH ser maior ou menor do que o TΔS vai depender única e exclusivamente de quem? Da temperatura. Para que essa reação seja espontânea. Está aqui. Para que a reação seja espontânea, eu preciso, tá? Eu preciso. Aí eu vou falar em módulo. Que o ΔH seja menor do que o TΔS. Se o ΔH for menor do que o TΔS, o resultado dá negativo, a reação é espontânea. Para que isso seja verdade, para que isso seja maior do que o ΔH, o que eu tenho que fazer com a temperatura, que é a única variável que eu vou ter? Ela precisa ser uma temperatura alta, precisa ter um valor elevado. Quanto mais elevado for esse valor, maior será a diferença entre eles, mais negativo será o meu ΔH, mais espontânea será a minha reação. Vai chegar uma certa temperatura em que esses valores passam a ser iguais. E se esses valores passam a ser iguais, o ΔG vai ser igual a zero. E aí a reação estará em equilíbrio químico, ok? Também existe a terceira opção, onde essa temperatura acaba sendo tão pequena, mas tão pequena, que esse primeiro valor é maior do que o segundo, e aí o meu ΔG será positivo. É o que acontece nesse caso. Se por um acaso eu pegar, vamos falar de ΔH em módulo, continuando a nossa relação, T ΔS em módulo. Vamos supor que essa temperatura é muito baixa. O que vai acontecer? Vai chegar em um certo momento em que o ΔH será maior do que o TΔS. Se esse ΔH for maior do que o TΔS, o que vai acontecer? O valor será positivo. E se esse valor for positivo, nós teremos uma reação não espontânea. Porra, Big, fica foda pra caralho eu analisar tudo isso, brother. Eu sei. Por isso que eu sempre digo o seguinte pra vocês. Olhem para o ΔH. ΔH e o ΔS são iguais. Não importa se é positivo os dois, se são negativos os dois. Não importa. Olha sempre pro seu ΔH. Ele que vai te responder, velho. Se o ΔH é positivo, essa reação é uma reação fria, é uma reação endo. Se o ΔH é positivo, é uma reação fria. Para formar produto, ela quer estar em uma temperatura oposta. Não se esqueçam disso. Princípio de Le Chatelier. Se eu tenho uma reação fria para formar produto, eu preciso colocá-la em um local quente. Bom, agora, no caso exatamente contrário, nós temos um ΔH negativo e um ΔS negativo. O que significa dizer? Que eu tenho uma reação exo, que é uma reação quente, e uma reação onde a entropia diminuiu, onde eu tive uma diminuição do grau de desordem, ΔS negativo, o que não favorece a minha reação. Como que eu sei se ela vai ser espontânea ou não? Depende, nesse caso, da temperatura. Se isso é uma reação quente, para formar produtos, ela quer estar em um local frio, em um local de baixas temperaturas. Aqui está, local frio, local de baixas temperaturas. Agora, se você pegar essa reação quente e colocá-la em um local de alta temperatura, que é um local quente, o que vai acontecer? Ao invés de favorecer a reação, ao invés de deixar essa reação espontânea, eu acabo aumentando o meu ΔG ao ponto dele ser positivo.
E se esse ΔG for positivo, o que acontece aqui nesse caso é que nós teremos uma reação não espontânea, ok? Só para vocês conseguirem compreender isso de maneira mais simples, esse ΔH, valor negativo, TΔS, isso aqui vai ser também um valor negativo. Bom, como os dois estão em módulo, o que a gente precisa entender aqui? Para que esse valor consiga ser negativo, eu preciso que o ΔH, nesse caso, seja menor do que o meu TΔS. Se o ΔH for menor do que o TΔS, eu consigo um ΔG negativo, falando em termos de módulo. Como nós estamos trabalhando com um valor negativo para ambos os casos, nós teremos esse jogo de sinal. E aí eu passo a ter o quê? Um valor negativo e um valor positivo. O que acontece? O que tiver maior valor em módulo leva o resultado. Se o maior valor em módulo for do ΔH negativo, o ΔG negativo, a reação é espontânea. Se por um acaso nós tivermos o TΔS apresentando um maior valor em módulo, esse resultado acaba ficando positivo, o ΔG será positivo, ok? Volto a repetir então mais uma vez para vocês, o que fica mais simples. Se eu tenho um ΔH negativo, reação quente, onde que ela vai ser favorável? Ela vai ser favorável a baixas temperaturas em um local frio. Se eu tenho uma reação quente, onde que ela vai ser favorável? Esquece, corta. Então, se eu tenho uma reação quente, ΔH negativo, onde que ela vai ser favorável? Em baixas temperaturas, espontânea. Se ela é uma reação quente e eu colocá-la em alta temperatura, o que acontece é que eu tenho um ΔG positivo e isso vai para a formação de uma reação não espontânea. Beleza? Ok? Valeu, galera. Forte abraço.